Oiê, aqui é a Mari e hoje a gente vai falar sobre suplementação. Muita gente me pergunta o que é suplementação, como usa suplementação e hoje eu vou explicar como a gente usa suplementação no STC. Isso aqui é um brigadeirão. Aqui eu tenho uma receita de muffin de doce de leite. Aqui eu tenho um waffle de coco. Aqui eu tenho um bolo de banana. Aqui eu tenho um manjar de coco com calda de frutas vermelhas. E aqui eu tenho uma sopa de frango com legumes super cremosa. E aí, talvez você esteja se perguntando, como eu fiz isso daqui? Será que eu usei leite condensado? Será que eu usei frango? Será que eu usei banana? Não, eu usei suplemento. Mas o que é o tal do suplemento? Os suplementos alimentares são produtos para complementar a dieta e fornecer os nutrientes, como vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos ou aminoácidos. E falando de suplemento, tem vários tipos. Tem a vitamina C, tem o suplemento de ômega 3, tem o multivitamínico, tem o famoso whey protein. Agora, no STC, o suplemento que a gente mais usa é um suplemento que é tão completo que ele oferece para o corpo os nutrientes que a gente precisa para uma refeição saudável. E quem elaborou o modelo de alimentação do STC foi a nossa equipe técnica. A doutora Liduína Fiorini, que é bióloga, especialista em nutrição clínica, e a nutricionista Renata Brum, que é especialista em suplementação. Esse prato que você está vendo aqui é o prato clássico do brasileiro. Aqui você tem arroz e feijão, bife e salada. Aqui a gente tem os macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras, e também tem os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Agora, nessa refeição aqui de suplementação, você tem os macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos, as gorduras e as vitaminas e minerais que o corpo precisa na quantidade certinha, mas a grande diferença entre os dois é que esse prato de comida tem pelo menos 600 calorias e dependendo de como ele foi preparado. Porque se tem bacon no feijão, é mais. Se for maionese no molho da salada, também aumenta. Agora, essa refeição aqui tem 240 calorias. E aí, eu morria de medo de fazer uma refeição dessa daqui e ficar com fome. Acontece que eu descobri que esse tipo de alimento é super completo. Ele tem todos os nutrientes que o meu corpo precisa para uma refeição saudável. Então, não, eu como essa refeição e não fico com fome. Aí você tá olhando esse brigadeirão e tá pensando, nossa Mari, tá bonito, tá com uma cara boa, mas será que tá gostoso? Eu te entendo. Antigamente, suplementação era uma coisa meio artificial, não era gostoso. Mas hoje em dia é uma delícia. Se você me perguntar, eu prefiro 1000 vezes comer esse brigadeirão aqui, que é saudável, é uma delícia, do que aquele cheio de açúcar e gordura que me deixava... E aí, quando a gente fala de suplementação, muita gente imagina um shake. E o shake é ótimo, é prático, é gostoso e tem muita gente que gosta. Mas eu, particularmente, uma comilona profissional, prefiro 1000 vezes comer um brigadeirão, um muffin, um waffle, um bolo, porque é mais estimulante. Não é só ser nutritivo, é a experiência. Porque se não for gostoso, se não for prazeroso, a gente não consegue manter por muito tempo. Mas Mari, se eu entrar no STC, eu vou comer só suplementação? Não! Suplementação é um pilar do STC e é super importante, mas ele representa menos de 40% da sua alimentação diária. E no resto do dia, você vai consumir alimentos como carnes, legumes, verduras e alguns tipos de frutas. E uma das coisas que eu adoro na suplementação é que ela ajuda você a preservar e construir massa magra, músculo. Muita gente, quando emagrece, acaba perdendo peso, mas também perde massa muscular. Já no STC, as pessoas perdem principalmente gordura, porque a suplementação ajuda a preservar a nossa massa magra. Daí que você vê esses resultados maravilhosos. Pessoal, eu me chamo Graciele, tenho 28 anos e eu conheci o STC através do Instagram da Mariana.
Antes de começar o programa, eu estava muito insatisfeita com o meu corpo, as minhas roupas não me serviam mais. Só que eu não conseguia seguir nenhuma dieta, eu comia muito errado, comia muito doce e não conseguia dar seguimento em nenhuma dieta que eu começava. Então, com o programa, eu já consegui eliminar 15 quilos em 3 meses e eu estou muito feliz com os meus resultados. Consegui perder bastante medida e a minha autoestima tá 100%. Bom, eu só tenho a agradecer esse programa maravilhoso, ele tá transformando a minha vida. E aí, algumas pessoas acham que suplementação é caro. Porque quando você compra um pote de suplementação, que gira em torno aí de 80 a 200 reais, você tá olhando o valor do pote inteiro e não quantas refeições tem lá dentro. Aqui tem uma porção de suplementação que equivale a uma refeição. A marca que eu uso, isso aqui gira em torno de 5 a 6 reais. Mas ninguém quer comer pó, né? Esses 2 muffins custam em torno de 6 reais. Só que eles têm mais de 20 gramas de proteína, tem todos os nutrientes que o meu corpo precisa para uma refeição completa e em torno de 240 calorias. Agora, fala pra mim, o que é que você come com 6 reais? Um pastel? Um pão de queijo? Uma coxinha? Agora eu vou apresentar para você um usuário de 10 anos de suplementação. Esse aqui é o Joey. Ele é usuário de suplementação pelos 10 anos da vida dele. Que suplementação? Ração. Por que eu dou ração pro Joey? Porque desde pequenininho, quando eu fui no veterinário, ele me explicou que se eu desse ração, o Joey ia ser mais saudável, mais forte, ia ficar com o pelo mais bonito, mais brilhante, ele ia ter os dentes mais fortes, as fezes iam estar durinhas e não com um cheiro muito forte. Em média, os cachorros que comem ração vivem mais e melhor do que os cachorros que comem comida normal. Então, se você quer aprender como fazer essas receitas maravilhosas e aprender como você pode emagrecer e transformar o seu corpo, acessa meustc.com ou clica no link aqui embaixo. Você vai assistir um vídeo que eu explico exatamente como eu transformei o meu próprio corpo e já ajudei milhares de pessoas a transformar o corpo também.